A paz do Senhor, povo de Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, que dia maravilhoso, dia abençoado. Sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Vamos aqui, capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Vamos aqui dar uma continuidade ao capítulo 18, que Jesus aqui está sendo entregue para ser crucificado, para ir à morte de cruz. A morte ali, a crucificação, terrível pela morte ali das mãos dos romanos. Nós vamos ver carrascos que vão ali naquele momento, né, tirar a vida de Jesus, porque Jesus se entrega nesse propósito, para que nós podemos alcançar essa salvação através do sangue e da cruz e de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. O pedido do povo é que entregasse Jesus à morte, né? Vê o verso 40 do capítulo 18, diz assim: então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. Verso 40 do capítulo 18 está dizendo que o povo estava dizendo para não soltar, porque havia ali algo que era feito, era uma tradição naquele tempo, né? Quando chegava o período da festa da Páscoa, eles liberavam alguém que estava preso, eles liberavam alguém, né? Dava ali uma carta de alforria e a liberação da prisão. Mas ali entre Barrabás e Jesus, o povo escolheu Barrabás. Mais uma vez, o povo escolhe, né, o ladrão. E ali naquele momento, Jesus vai ser entregue, porque havia um propósito, irmãos. Tinha que se cumprir o propósito. Só que nesse capítulo 19, onde Jesus vai ir à crucificação, João não vai muito profundo, João não dá muitos detalhes. Agora, se você ler os evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, você vai ver que eles vão mais profundo nos diálogos, eles vão mais profundo no que está acontecendo no cenário, no contexto, eles vão mais profundo em muitas áreas, eles vão falar ali sobre quando Jesus vai à via dolorosa carregando a cruz, vai falar sobre o diálogo dos soldados, vai trazer muito profundo o que João não traz aqui, porque o propósito de João é mostrar Jesus como filho de Deus, como um Deus. O propósito de João é apresentar Jesus como Deus. Até porque então, quando João escreve esse evangelho aqui, já havia mais que uns 20 anos que os evangelhos sinóticos já estavam circulando, que os irmãos que já tinham morrido em Cristo Jesus, os apóstolos já haviam sido sacrificados por amor à verdade, por amor a Jesus, por amor ao evangelho, e havia só João vivo. Quando João escreve esse evangelho no propósito, porque estava sendo minado, eles estavam introduzindo heresias, eles estavam ali, a igreja estava correndo risco, o evangelho estava correndo risco. Então João escreve nesse propósito de apresentar Jesus como Deus. Então o propósito de João nesse capítulo 19 aqui não é ir a fundo em tudo que aconteceu ali naquele momento ali do Getsemane, no Gálgota, Jesus sendo levado para o Calvário. Então a gente vai entender aqui um pouco mais. Quando nós estivemos no Evangelho Sinótico, nós também viemos aqui novamente no João. Então nós vamos entender melhor ali, tá bom? Então eu vou entrar aqui no propósito de João, apresentar Jesus como Deus. Amém? Então vamos lá. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Que ele manda chicotear Jesus, ele manda flagelar, bater. Muitos historiadores que estudaram profundamente, né, sobre a crucificação romana, sobre a crucificação de para provar a crucificação e a ressurreição de Jesus, que é comprovada, graças a Deus. Deus é lindo e eu creio inerrantemente Jesus ressuscitou. Eu creio nisso, acredito profundamente. E você acredita? Jesus ressuscitou. Glória a Deus, porque naquele tempo eles tinham uma dificuldade muito grande de acreditar na ressurreição, como nos dias atuais eles têm muita dificuldade. Muitas pessoas não acreditam na ressurreição de Jesus. Muitas pessoas não acreditam na ressurreição do corpo, né, ali após a morte. Eles não acreditam, principalmente como passou 3 dias. Naquele tempo havia uma tradição entre eles que até 3 dias poderia ressuscitar. Passou disso, não ressuscitaria. É tanto que Jesus vai ressuscitar Lázaro com 4 dias, né? Para quebrar aquela religiosidade, aquele ritual que o povo tinha. Então aqui, Pilatos agora vai mandar flagelar Jesus. Pilatos estava fazendo de tudo para dar livramento a Jesus, para libertar Jesus, porque ele não via pecado nele. Você vai ver que no verso 4 ele fala, ele traz a vossa presença e fala: eu não vejo motivo algum para poder matar esse homem. Ele não tem culpa, ele não tem como ser condenado. Não tem condenação nenhuma. Mas, missionária, se não tinha condenação sobre ele, por que ele foi crucificado? Porque era necessário. Ele carregou o meu e o seu pecado sobre aquela cruz. Ele se fez maldito no madeiro para dar a nós a oportunidade da salvação. Esse é o propósito da cruz. Esse foi o propósito que Jesus veio nos dar, a oportunidade. Ele morreu ali por todos aqueles que nele crê, para que tenha a vida eterna, para que tenha a oportunidade da salvação. Irmãos, não é agora.
Quando a gente é jovem, a gente pensa em festa, em rocks, em baladas, a gente pensa em viver o momento. A vida de uma pessoa jovem, muito difícil você achar um jovem centrado, um jovem que pensa no amanhã, um jovem que tem preocupação naquilo que vai acontecer, um jovem dedicado. Geralmente os jovens, né, adolescentes, a gente vê que são pessoas que não têm preocupação com o amanhã. Então isso faz parte da vida do jovem. Mas quando você chega a uma idade adulta, você já começa a pensar diferente. Hoje eu vou fazer 40 anos o ano que vem, eu já não tenho mais 20 anos. Mas quando eu tinha 15 anos, eu não pensava no amanhã. Eu vivia aquele momento, era só aquele momento. Então há muitos cristãos que estão vivendo somente o momento. E há pessoas neste momento que, independente da classe de idade, não pensam no seu futuro, não pensam na sua eternidade. Você entendeu? Eu estou usando o exemplo de um jovem, porque eu estou usando o exemplo porque a maioria dos jovens somos assim. Não todos, né? Não podemos generalizar. Mas muitos jovens não pensam no amanhã, não se preocupam com a sua alma, com o seu corpo amanhã, com a sua saúde amanhã. Então assim é a humanidade, irmãos. Muitos não se preocupam com a sua eternidade. Em vida nós estamos aqui na terra. E a morte? Quando a morte bater na nossa porta, porque alguns chegará ao arrebatamento, outros descerão à sepultura. E aí, para onde vai a nossa alma? Quem é que vai nos esperar após a morte? Se hoje eu morrer, for o último dia, for o último vídeo que eu gravo para vocês, para onde irá a minha morte? Para onde irá meu corpo? Para onde irá minha alma? Para onde irá o meu espírito? Nós precisamos entender, o espírito vai voltar para Deus, mas se a sua alma passará a eternidade aonde? Uma irmã em Cristo, ela teve uma experiência tremenda. Esses dias ela teve um AVC, o Senhor ela cantou um louvor na igreja, e é muito conhecido esse louvor, fala, pode ser hoje o último dia, adore, pode ser hoje o último dia que você canta no coral, Então esse louvor é muito lindo, e o Senhor falou que era para ela cantar esse louvor na oportunidade que ela tivesse, e Deus daria uma experiência a ela. Enquanto ela cantava esse louvor, ela teve um AVC, enquanto ela cantava o braço caiu para baixo, e ali ela sentiu ali aquele momento, e ela foi levada para o hospital, e ali ela passou um mês no hospital. E realmente poderia ter sido o último culto dela. Se ela tivesse morrido ali, para onde ia a alma dela? Nós precisamos parar para analisar. Muitos vivem hoje como se não houvesse uma eternidade. Mas existe uma eternidade, existe o inferno e existe o céu. Para onde vai? Então a morte de Jesus ali naquela cruz e a ressurreição foi para nos dar essa oportunidade de escolher aonde nós iremos passar a eternidade. Longe de Deus ou para sempre com Ele? Porque o inferno é distância de Deus. O homem vai ter distância de Deus. Porque quem vive distante de Deus aqui na terra terá uma eternidade longe dele no inferno. Então Jesus aqui, ele se entrega. As zombarias, o verso 2, o verso 3, você vai ver que os soldados, eles colocaram uma coroa de espinho de 10 centímetros cada espinho, que encravou na cabeça de Jesus. Colocaram sobre ele uma capa vermelha e diziam com zombarias, bofeteavam ele. Nos evangelhos sinóticos você vai ver, não está aqui em João, mas o evangelho sinótico diz assim, eles batiam em Jesus e falavam assim, agora adivinha quem te bateu, profetiza quem te bateu. Eles bofeteavam Jesus, eles batiam. Jesus estava com seu corpo flagelado, porque na ponta do chicote tinha osso, e os ossos mediam mais ou menos ali de 5 a 10 centímetros, e aqueles ossos quando batia, puxava, cortava, e a carne de Jesus vinha junto. Então o corpo de Jesus estava flagelado, estava sangrando, estava pedaços de carne saindo do corpo dele, porque aonde batia, agarrava e puxava a carne. Então ali estava debaixo de zombaria. Eles diziam, quem bateu ao rei dos judeus? E zombava do Senhor, zombava do nosso Deus. Pilatos vai levar ele perante a multidão naquele estado. E quando os judeus, aqui no verso 4 diz assim, então assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo, eis o homem. Eita Jesus, aleluia, eis o homem, o Filho de Deus, aleluia. Ao verem os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o. Pensa aqui, a influência satânica, o ódio do diabo entrou no coração desses homens e eles gritavam, crucificam, crucificam. Mas Pilatos contestou dizendo, levai-os vós e crucificai, porque Pilatos não queria crucificar ele, não via condenação nele. Então Pilatos vai falar para os judeus ali, porque quem queria crucificar eram os religiosos, eram os doutores da lei, era aquele povo que estava ali diante gritando para crucificar, influenciados pela influência maligna, pelo ódio do inferno, para tentar ali contra a vida de Jesus, e era necessário tudo isso acontecer. Lavai-os, aleluia, levai-vos.
e crucificai, pois não encontro nele culpa alguma. Verso 6. Respondeu os judeus: nós temos uma lei, conforme a lei, ele teve que morrer, ele tem que morrer. É blasfema se declarar filho de Deus. Pilatos ficou mais atemorizado ainda, porque Pilatos, no fundo, Pilatos entendia que ele verdadeiramente era o filho de Deus. Não havia condenação, não havia culpa nele alguma. Pilatos queria ainda dar livramento a Jesus, mas não teria como. O verso 8 diz que ele ficou atemorizado. De onde vens tu? Ele vai perguntar a Jesus. Todavia Jesus não falava nada, e ele vai falar no verso 10: tu negas responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder de te crucificar? Aí Jesus vai responder no verso 11 para ele: não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso aquele que me entregou, aleluia, a ti, é culpado de pecado ainda maior. Aqueles que estavam entregando é culpado de pecado ainda maior. Satanás é culpado de pecado ainda maior. E nós sabemos, irmãos, que ninguém poderia tirar a vida de Jesus se ele não desse. Ele deu, ele se entregou por amor de mim e a você. Ele se entregou, na morte venceu. Ele venceu a morte naquela cruz, ele venceu o pecado naquela cruz, ele se fez maldito no madeiro para que nós alcançamos, aleluia. Satanás só tem poder e influência na vida do homem quando o homem vive uma vida prática de pecado. Ele tem influência no pecado. É por isso que ele luta para fazer a gente viver uma vida pecaminosa dentro da casa de Deus. É por isso que tem pessoas no lesbianismo dentro da igreja. É por isso que tem pessoas no homossexualismo dentro da igreja. É por isso que tem pessoas roubando na igreja, mentindo na igreja, enganando na igreja, fofocando na igreja, porque Satanás só tem poder e influência sobre o pecado. E para ele conseguir tocar em alguém, ele precisa fazer aquela pessoa viver uma vida prática de pecado na casa de Deus. Mas o Senhor veio para nos libertar. Você é livre em Cristo Jesus, mas não use essa liberdade como libertinagem para pecar. Não use. Então, desse modo em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus ameaçavam. Aqui agora eles vão ameaçar o governo de Pilatos. Eles vão ameaçar agora a cadeira. Vai dizer a Pilatos que se Pilatos continuasse a tentar a libertar Jesus, ele poderia perder a cadeira. Então eles vão usar agora um jargão. Vai usar algo que era na lei romana. Ele vai dizer assim: se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Agora eles vão colocar Pilatos para tentar colocar uma ruptura entre Pilatos e César, porque César sabia que aquele que se denominava rei não poderia se dominar, porque só César se dominava rei. E aí eles vão usar isso e Pilatos vai entregar Jesus na mão dos carrascos. Esse era o dia da preparação da sexta-feira. Eles tinham uma pressa de matar Jesus. Olha a religiosidade. Eles tinham pressa de matar Jesus para participar da Páscoa, da festa da Páscoa. Então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso rei. Aí no verso 16 diz assim, ó: diante disso Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Agora o verso 15, irmãos, a parte C diz assim, ó: os chefes dos sacerdotes lhe responderam: não temos rei senão César. Eles odiavam a César, eles eram inimigos de César, porque eles viviam debaixo da opressão do Império Romano. Eles não eram amigos de César, eles odiavam e não tinham César como rei. Mas na hora da união ali para matar Jesus, para obter aquilo que eles queriam, eles falaram que César era rei deles. Pessoas que mudam caráter, que fazem aliança com o inimigo para cumprir os propósitos que querem. Pessoas que mudam o caráter, transformam, até faz aliança com pessoas para poder conseguir aquilo que quer. Assim esses judeus religiosos fizeram, os chefes dos sacerdotes fizeram, somente para que cumprisse ali, graças a Deus, a escritura, a profecia, para que Jesus fosse. Louvado seja Deus pela morte de Jesus naquela cruz. Louvado seja Deus por essa graça maravilhosa que alcançou a mim, alcançou a você e tem alcançado a muitos nesse mundo inteiro. Louvado seja Deus pela verdade da cruz, pela verdade do evangelho. Então Pilatos mandou escrever uma placa: prega-o no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Foi profético, o verso 19. Ele profetizou o rei dos judeus, o rei do mundo. Sabe o quê? Nas principais línguas daquele tempo, aramaico, latim e grego. Nas principais línguas daquele tempo, ele profetizou que Jesus era o rei do mundo, o rei dos judeus, o rei dos gentios, o nosso rei, o nosso Jesus Cristo. Ah, irmãos, o Senhor é muito lindo. Do verso 22 em diante vai se cumprir o Salmo 22.
Convém rasgá-las, mas vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sorte pela minha túnica. Assim procedeu os soldados. Ali foi algo profético que Davi, no momento muito difícil da sua vida, no momento de angústia, ele vai escrever esse Salmo 22 profeticamente. E Jesus ali traz a mente ali e traz ao nosso coração neste momento aquilo que estava acontecendo na cruz. Foi profético desde o tempo ali que Davi foi usado pelo próprio Deus para profetizar. Salmo 22. Lê o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Como eu te falei, são salmos messiânicos, salmos proféticos. Fala sobre a vida de Jesus. Morte, vida e ressurreição. Leia. Salmo da ressurreição, Salmo 24. Salmo da vida de Jesus, Salmo 23. Salmo da vida dolorosa, da dor, Salmo 22. Aleluia. Então você lê lá depois para complementar um pouco a mais, porque o nosso Deus é fiel. Aí Jesus ali no verso 25, irmãos, é muito lindo isso aqui. João 2:1 vai falar sobre Maria, a mãe de Jesus, né? Quando ela vai até Jesus falar com ele, para ele fazer ali algo naquela festa de casamento quando acaba o vinho. Então aqui o verso 25 diz assim, ó, próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Essa Maria, mulher de Clopas, é o único lugar aqui que vai falar nos evangelhos sobre Clopas, tá? Maria Madalena, que foi aquela que o Senhor expeliu os 7 demônios. Aqui, observa que João não fala o nome, é o nome de Maria, ó, aproximadamente. Ó, próximo à cruz, vamos de novo, né? Tô embolando tudo. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe. Só que ele não fala o nome de Maria. Por quê? Porque aproximadamente ali já estava acontecendo uma idolatria começando a família de Jesus, a família, uma idolatria já estava começando sobre Maria. É tanto que ele não fala o nome de Maria aqui no evangelho. Os outros evangélicos sinóticos falam o nome de Maria, mas aqui já não é falado mais o nome de Maria, porque se você ler a carta de Judas, você vai ver que naquele período ali já estava acontecendo a idolatria pela família de Jesus, já estava acontecendo a idolatria pela vida de Maria, a mãe de Jesus. Então ali já estava nascendo já a heresia, né? No meio desse povo de Deus. Então aqui ele nem cita o nome já mesmo por isso, porque da idolatria que estava acontecendo aproximadamente naquele período. Jesus está ali confirmando, né? Confirmando também que João ficaria vivo, porque Jesus vai falar, né? Quando eles estão na mesa, que o Senhor fala que João não moveria a morte, mas ele morreria velho, para se cumprir tudo aquilo que precisaria, porque Jesus tinha o propósito de apresentar o Apocalipse a João, louvado seja Deus, e iria mostrar a João. Você vai ver que na ilha de Patmos, João recebe essa revelação que é Apocalipse. Então ele vai olhar para Maria no meio daquele sofrimento, porque Maria estava ali sofrendo como mãe, irmãos, como mãe. Como mãe também, ela era serva de Jesus, mas ela também estava como mãe. Ela estava vendo seu filho na cruz, sendo crucificado. Imagine aí, é mesmo ela sabendo, muitos ali sabiam que ele era Deus. E também quem estava crucificando ele, porque ele estava se identificando como Deus, como ele é Deus. Mas ela também tinha a parte mãe dela em sofrimento. Então ela estava no sofrimento, chorando. E ele vai olhar para ela, olha a preocupação, olha o zelo, olha o amor ao próximo. E ele vai olhar para João e vai dizer a João, vai dizer a Maria, mulher, eis aí o teu filho. E vai olhar para João e falar, eis aí a tua mãe, confirmando que iria se cumprir, que João ficaria velho, né? Morreria num tempo determinado de velhice. Então ele teria tempo para cuidar da mãe de Jesus. É muito sério, né? É muito forte isso. Jesus, mesmo ali naquela meio daquele sofrimento, daquela dor, naquele calvário, onde ele estava sendo ali flagelado, humilhado, zombado, né? Sendo espancado, em meio aos cortes do seu corpo, em meio à dor ali, em meio à asfia, que ele já estava ali no sofrimento, chegando o momento ali que ele ficaria mais sofrimento ainda, ele ainda pensa na sua mãe. Aleluia. E aqui do verso 28 ao verso 30 diz assim, mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído para que as escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Aleluia. Salmo 22, tá? Salmo 22, tenho sede. Próximo, a um cântaro cheio de vinagre, então embeberam em uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de isopor e ergueram até a boca de Jesus. E então, assim que experimentou o vinagre, exclamou, está
consumado. Aleluia. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Eu vou até aqui e depois a gente vamos gravar outro vídeo, porque não dá para terminar aqui. É muito forte isso aqui. Nós vamos falar sobre o consumar. Nós vamos falar agora de telestai. Está consumado no próximo vídeo, porque Jesus vai falar que está consumado. Era necessário. Então, eu vou gravar outro vídeo para explicar melhor, porque só esse não vai dar. É muito conteúdo, é muito assunto que dá para falar aqui. É muitas verdades envolvidas nesse capítulo. É muito forte, irmãos. Eu te aconselho você ler também a crucificação de Jesus nos evangelhos sinóticos para o próximo vídeo, amém? Deus abençoe a sua vida, que a graça do Eterno te alcance. Sou grata a Deus por você, sou grata a Deus pela sua vida. Vamos continuar nessa marcha, buscando o céu, buscando o alvo, que é Jesus, e continuar crendo em tudo que o Senhor tem falado conosco. Fique firme com Jesus, olhe para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus. Tenha gratidão. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu me converti, eu sempre choro quando vejo pregações que falam da cruz, da crucificação, da ressurreição. Mexe muito comigo, porque eu vejo a pequenez, eu vejo quem eu era, aquela pessoa perdida no pecado, perdida, sem valor nenhum, e eu vejo o amor de Deus tão grande pela minha vida, por mim, que me resgatou, me tirou do pecado, das práticas mundanas. Então isso mexe muito comigo. Mas eu lembro que uma vez eu chorando no dia de Santa Ceia, glorificando a Deus para ceiar, adorando a Deus por aquela oportunidade de poder sentar à mesa da comunhão com Ele. E uma pessoa chegou e me falou assim: você não tem que ficar chorando não, minha irmã. Você tem que estar sorrindo nesse dia. Irmãos, cada um reage de uma forma. Eu louvo a Deus, eu choro mesmo, eu glorifico ao Senhor, porque eu fui alcançada por esse amor. Você foi alcançado. Eu vejo a graça de Deus sendo derramada na cruz por nós. Como não se emocionar, como não se alegrar. E as lágrimas não vinham, as lágrimas vêm. E essa pessoa falou comigo, deve ter uns 6 anos isso, que eu não tinha que chorar no culto de Santa Ceia, que eu tinha que estar rindo. Mas cada um tem sua reação. Eu louvo a Deus e as lágrimas testificam e glorificam a Deus também. Eu sou grata a Deus. Você ainda consegue chorar no decorrer da caminhada? Você ainda consegue chorar, agradecendo a Deus pela salvação? Peça ao Senhor para que Ele aumente a sua fé, para que Ele aumente a sua comunhão, para que você tenha certeza e convicção da salvação através de Cristo Jesus. Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, continue te fortalecendo, te dando vida, alegria, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero ser grata ao Senhor por mais um vídeo sendo gravado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós retornaremos na segunda-feira, Pai, com mais um vídeo, e eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto. Eu buscarei mais, eu estudarei mais, Senhor, para o próximo vídeo falar sobre a crucificação, sobre o que o Senhor passou ali naquela cruz para alcançar a minha vida e a vida de toda essa humanidade e de toda a Tua igreja. Nós louvamos, engrandecemos o Teu nome neste momento. Só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Permaneça conosco no nome santo de Jesus, Senhor. Fica conosco, meu Senhor, porque Teu nome há poder, Teu nome é vida, Teu nome, Senhor, tem paz, Teu nome tem alegria, e nós externamos a gratidão neste momento, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, que você seja renovado, que você tenha experiências com o Senhor, que você possa contar experiências poderosas que vai te dar mais alegria e mais vida na presença do Eterno. Deus te abençoe.